Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Boa noite. Estamos aqui para fazer a leitura do finalzinho do capítulo 8, onde hoje nós vamos finalizar e domingo que vem começar o capítulo 9, tá bom? Espero que vocês estejam bem, acompanhando direitinho a leitura. Vamos ver qual é a continuidade, né, do aprendizado que a gente está tendo, que está sendo bem bacana essa construção, né? Essa inteligência, né? Tá em contato com essa inteligência que tem em todos nós, né? Essa fagulha da energia crística está dentro de todos os seres, né? Mas somos muito pequenos ainda e seres humanos aprendendo a chegar numa consciência crística, né? Então, esse é o nosso aprendizado. Então, vamos lá, pessoal. Aqui está a nossa leitura. A gente, semana passada, leu até o item 8:21 e hoje vamos dar sequência aqui para fechar com chave de ouro. Então, vamos lá. Apesar de não poderes observá-lo, reconhecerás como o passado te acompanha através de teus dias, assim como o futuro também. Ambos são como companheiros que, por um breve momento, são distrações bem-vindas, mas que relutam em deixar-te quando queres que vão. Então, aqui ele está falando, vamos ver aqui, sobre a atenção no corpo, né? Que ele falou. Ah, tá, eu lembrei. A gente estava falando da gente se observar em consciência como sendo uma pessoa de fora, né? Eu até sugeri uma prática lá no nosso grupo e, e é bem bacana fazer esse reconhecimento do dia, né? Como foi o dia, da gente se observar em meditação como se a gente estivesse observando a gente agindo no dia a dia. Então, a ideia é essa, né? E aí aqui ele está se referindo ao passado e o futuro, né? Você veja que ele não falou do presente, né? Que é o agora aqui, ó, nesse momento, né? Onde está o passado e onde está o futuro, né? Apesar de a gente não poder observá-lo, a gente reconhece como passado, né? Que acompanha os nossos dias. Então, a gente tem muita referência do que fazer, de como agir com base no nosso passado, né? Do que a gente aprendeu, do que a gente traz no nosso DNA e do que a gente ouve por aí, né? E o futuro também, né? A gente almeja o futuro, às vezes planeja o futuro com base na onda do outro, né? No que o vizinho está fazendo ali, né? Então, o natural do ser humano inconsciente, né, da sua vida, do seu caminho, é seguir nesse, nessa toada, né? Então aqui ele vai falar aqui, ó, onde moram esse passado e esse futuro? Aonde vai o dia quando é noite? Como podes entender todas essas formas que perambulam pelos teus dias contigo? O que é que estás observando na verdade? Então, aqui ele está falando muito de consciência, né? Será que a gente, no nosso dia vivido, né? A gente está muito preso ao passado ou olhando muito para o futuro e não vivendo o presente, né? Que é uma conexão mais verdadeira, né? O que é que estás observando na verdade, né? Nesse momento aqui, né? Vamos lá.
Essa é a tua representação da criação, que começa a cada manhã e termina a cada noite. Então, um dia é o momento perfeito e é a representação da criação, né? A gente tem o dia para estar presente, né? Cada dia é a tua criação, mantida pelo sistema de pensamento que a originou. Observar isso é ver sua realidade. Ver essa realidade é ver a imagem de Deus que tu criaste, a semelhança de Deus. Essa imagem se baseia em tua memória da verdade da criação de Deus e em teu desejo de criar como teu Pai. Em teu esquecimento é o melhor que podes fazer, mas ainda assim te diz muito. Então a gente tem uma construção, né? Com base em Deus também, né? Tudo é mantido pelo sistema de pensamento que o originou. Só existem dois sistemas de pensamento: o sistema de pensamento de Deus e o sistema de pensamento do ego, ou do ser separado. O sistema de pensamento do ser separado vê tudo em separação. O sistema de pensamento de Deus vê tudo em unidade. O sistema de pensamento de Deus é permanente criação, renascimento e renovação. O sistema de pensamento do ego é de permanente destruição e desconstrução, decadência e morte. E, no entanto, como são parecidos entre si? Então, aqui ele fala, né? Hoje eu lembrei de um postzinho que o Andrei Moreira fez no Instagram dele, muito bonito, assim, né? Que ele fala que Deus não vê a gente como incompleto, não vê a gente como derrotado, ele vê a gente sempre em construção, em autoconstrução, né? Porque Deus é grandeza, é pura grandeza, ele não vê a gente separado um do outro, e muito menos dele, né? A gente que é muito pequeno aqui, tem o ego, né? E que estamos no caminho da unidade, né? Da união com Deus plenamente, né? Que nós temos as nossas dores, as nossas feridas emocionais, então é muito, estamos muito longe ainda de ter essa plena consciência divina, né? Mas estamos no caminho, sabemos que temos que viver o presente, temos que curar nossas dores, ter fé, confiança, saber que estamos interligados uns aos outros, né? Quão próprio da memória é pensar que se recorda de algo nos mínimos detalhes, sem ter ideia alguma de que se trata essa memória? Olha só, ele falando da nossa memória, né? Toda memória é distorcida e deturpada por aquilo que gostarias que fosse. Aí a mente, né? O ego. Todos já tiveram pelo menos um incidente recordado há muito tempo que, uma vez exposto à luz da verdade, mostrou-se ser uma mentira de bizarras dimensões. São as memórias de pessoas amadas que tinha certeza que tentavam ferir-te, quando na verdade estavam apenas tentando ajudar. As memórias de situações que acreditavas que tinham como objetivo envergonhar-te ou destruir-te, mas que na verdade apenas visavam ensinar-te o que precisavas aprender para levar-te ao êxito de que desfrutas agora. Então, aqui a gente, com as nossas ilusões, né? Os nossos pensamentos, os achismos, né? Então, isso tudo vai deixando a gente muito desconectado de Deus, né? Assim, tua memória da criação de Deus é uma memória que mantens
nos mínimos detalhes, mas ainda assim, os detalhes marcaram a verdade a tal ponto que toda a verdade é entregue à ilusão. Então, o que é verdade, e muitas vezes quando a gente escuta a voz de Deus, ela é um facho de luz, assim. Ela vem de uma forma, assim, um pouco fora do contexto que a gente acha, né? Mas nunca fora do contexto. Mas às vezes a gente tem aqueles lances de cair a ficha, de ter uma intuição muito forte, do coração saber que aquilo mesmo é para ser feito, né? Então, muitas vezes a gente não dá voz a essa voz, né? A nossa intuição e joga isso como sendo ilusão, né? Só que é a criação falando com a gente, né? E a gente tem que começar a aprender a dar vazão nessa voz, né? No raio da criatividade, né? Como é possível que te movas no mesmo mundo, dia após dia, no mesmo corpo, observando muitas situações semelhantes, despertando para o mesmo sol que nasce e se põe, e contudo possas experimentar cada dia de maneira tão diferente, que em um dia te sentes feliz e no outro triste, em um dia sentes esperança e no outro desespero? Como é possível que o que foi criado em tamanha semelhança à criação de Deus possa ser tão oposta a ela? Como pode a memória enganar os olhos dessa maneira e, contudo, não conseguir enganar o coração? Então, vejam, né? Ele falando aqui dos nossos dias, né? Que tem dias que a gente está triste, tem dia que a gente não está confiante, tem dias que a gente está alegre, né? E o sol nasce e se põe todo dia igualzinho, né? Tem dias que tem nuvens, e aí a gente já fica um pouco mais triste, mas o sol tá lá, né? E mas o coração nunca falha, né? A voz do coração é sempre verdadeira, é sempre da onde a voz de Deus procura falar com a gente, né? É pelo coração. Essa é a verdade de tua existência, uma existência em que teus olhos te enganam, mas teu coração não acredita no engano. Teus dias são apenas a prova dessa verdade. Aquilo que teus olhos contemplam te enganará um dia, enquanto aquilo que teu coração contempla verá além do engano no dia seguinte. E assim, um dia vivido em teu mundo é o sofrimento encarnado e o seguinte é pura alegria. Regozija-te, porque teu coração não pode ser enganado, pois aí está teu caminho para a recordação verdadeira. Então, o capítulo 8, né, que a gente está finalizando hoje, ele está falando muito dessa parte da separação do corpo, né? Que, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. A separação do corpo, né? É o título principal do capítulo 8 aqui, né? E capítulo 9, o retorno do filho pródigo. E aí ele contando, então, né, que a gente está muito separado do nosso coração, né? Por mais que Deus está falando com o nosso coração a todo momento, nesse exato momento aqui, Deus está comunicando algo, mas a gente está tão identificado com a nossa mente, com o olhar externo, né? Com o que a gente se identifica pelo olhar, né? A gente se distrai muito, a gente se comunica muito com o interno, né? E hoje eu estava lembrando, assim, que quando eu morava em Cavalcante, volta e meia lá com os meus amigos, a gente vivia fazendo jejum, fazendo. Quando era Sexta-feira Santa, a gente se reunia para fazer oração e rezar. E a gente fazia, sei lá, até umas 6 horas da tarde, jejum de conversar mesmo, assim.
E é muito bom no Vipassana também, né? Na meditação Vipassana, a gente convivia com as pessoas do quarto e ninguém podia conversar. Mas era maravilhoso, assim, porque a gente evitava o contato visual e o contato, né? Não podia ter contato verbal. E aí, se você não tem o verbal, o visual, você já para que eu vou ficar olhando? Não posso falar. Então, isso vai diminuindo a sua atenção para fora, né? E a atenção de dentro vai aumentando cada vez mais. E é muito legal, porque chega um momento da, dessa interação, de você falar pouco, que você entra numa sintonia com as pessoas do quarto e você se comunica de outra forma sem falar. É muito interessante. Nossa, é muito legal. Gosto muito de fazer esses jejuns, né, de comunicação, de falar, assim. É só você combinar com a pessoa ali e não tem problema nenhum. Isso faz um bem danado, assim, nossa. Então, quando a gente faz esses jejuns, né, é bom porque a gente se volta mais para dentro, né, a atenção. E aí fica muito mais fácil para a gente se comunicar, né? A gente fica mais presente, né? Então, o caminho aqui sempre é do coração, né? Ele falou ali da separação do corpo, né? Mas é a separação da identificação do que nos leva para fora, né? A nossa mente, a nossa fala, o nosso olhar, né? A gente tá toda hora distraído, né? Olhando para alguma coisa, né? É a nossa comunicação. Então, é isso, pessoal. Capítulo 9 ele é o retorno do filho pródigo. Vamos começar na semana que vem e vamos ver o que esse filho pródigo, que somos nós, tem a nos ensinar. Tá bom? Então, lembrando que a nossa base é ouvir o coração, falar menos, né? Estamos no caminho, tá bom? Um abraço, bom final de noite para vocês, de domingo, e uma ótima semana aí para nós todos. Até mais. Tchau.